Hoje vamos contar uma história que chocou o Reino Unido e que levantou uma pergunta que ainda ecoa nas ruas, nos transportes, nas mentes e nos corações de mulheres de todo o mundo. Como é possível que alguém que deveria proteger tenha sido a própria ameaça? Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Monique e aqui eu conto casos criminais reais de todo o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. E deixa o like logo no comecinho do vídeo, que isso ajuda muito o engajamento do vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Sem mais, let's go, que eu vou te contar essa história. Ciara Everard nasceu no condado de Surrey, da Inglaterra, em 14 de junho de 1987. Ciara cresceu na cidade de York, no norte da Inglaterra, um lugar conhecido por sua arquitetura histórica, ruas tranquilas, parques amplos e forte senso de comunidade. York não era uma metrópole caótica. Era uma cidade onde vizinhos se conheciam, onde famílias caminhavam juntas aos fins de semana e onde crianças costumavam brincar em áreas verdes e bairros residenciais, relativamente seguros. Ciara viveu ali junto dos pais, seu pai Jeremy Everard, um professor universitário, e sua mãe Sue, que trabalhava com caridade, e dos seus 2 irmãos mais velhos. A família valorizava educação, estabilidade e empatia. Amigos e familiares descrevem Ciara como uma menina gentil, educada, reservada, com um senso forte de certo e errado. Ela frequentou escolas locais, teve uma adolescência comum e desenvolveu interesse por estudos especialmente por temas ligados à sociedade, pessoas e comportamento humano. Nada em sua juventude indicava que sua vida terminaria ligada a um dos crimes mais emblemáticos do país. Então, ali na vida adulta, Ciara deixou York para estudar Geografia Humana na Universidade de Durham. Esse curso é focado em entender como pessoas vivem, como sociedades funcionam, como cidades se organizam. Era um reflexo de quem Ciara era, alguém interessada em compreender o mundo e seu funcionamento. Após concluir a universidade, ela seguiu o caminho de muitos jovens profissionais britânicos. Mudou-se para Londres. Em Londres, Ciara passou a trabalhar como executiva de marketing. Ela levava uma vida considerada simples e estável. Trabalhava durante o dia, encontrava seus amigos, visitava a família quando podia, fazia planos. Ela morava na região de Brixton Hill, no sul de Londres. Um bairro residencial misto, com áreas tranquilas e ruas movimentadas. Ciara não vivia uma vida de excessos. Ela não era alguém envolvida em riscos constantes. Era literalmente uma mulher comum. E é isso que torna esse caso ainda mais perturbador. Ela não estava em um lugar perigoso, não estava em uma situação incomum, não estava fazendo nada fora da rotina. Ela estava apenas voltando para casa. Então, no dia 3 de março de 2021, Ciara saiu de casa para jantar na casa de uma amiga. Passou em um mercado, comprou um vinho e levou para elas. Tudo normal. E por volta das 9 horas, Ciara saiu da casa da amiga, em Clapham, para caminhar até sua residência em Brixton Hill. Uma caminhada mais ou menos de 50 minutos, que ela já estava acostumada com essa rotina. Durante o trajeto, ela falou com o seu namorado cerca de 15 minutos e combinou em vê-lo no dia seguinte. Mas o dia seguinte chegou e Ciara não apareceu no trabalho, não respondia seu namorado e na noite anterior sequer mandou mensagem para a amiga dizendo que chegou bem em casa. Foi ficando mais tarde, seus amigos do trabalho mais preocupados, porque ela não tinha esse costume, né? E foi aí que seu namorado entrou em contato com a polícia para relatar um boletim de desaparecimento. E nesse caso, a polícia ela foi bem rápida, tá? O que é muito incomum, né? Porque normalmente nos casos a gente vê aquela demora de pessoas desaparecidas. Então, logo começou as buscas por Ciara. A polícia pediu à população para enviar imagens de segurança daquele horário e daquela noite. Todos daquela região ali, entende? Carros, ônibus, prédios, táxis. E o pedido foi atendido prontamente porque o caso já estava na mídia. Foi aí em que um dos vídeos que a polícia recebeu que mostrou Ciara caminhando tranquilamente minutos antes de desaparecer. Mas eles conseguiram identificar que Ciara
Ela estava parada em uma rua muito movimentada e estava conversando com um homem que tinha um carro parado com um pisca-alerta. Dava para ver perfeitamente a placa do carro. E é aí que os policiais nunca imaginariam o que viria a seguir. Bom, descobriram que aquela placa do carro era de uma locadora de veículos e a pessoa que alugou era um policial chamado Wayne Coates. Gente, eu falei certo, um policial. As evidências levaram os policiais para a casa de Wayne para questioná-lo. Durante o interrogatório, em sua casa, ele apresentou versões contraditórias, negando inicialmente conhecer a vítima e depois alegando ter sido coagido por uma suposta gangue que ele estava devendo dinheiro. A gangue teria obrigado ele a levar mulheres. Então, em 9 de março de 2021, Wayne Coates foi preso em sua casa sob suspeitas de sequestro de Ciara Everett. Pouco antes da prisão, ele ainda tentou apagar dados ali do próprio celular. Quem era esse policial? Wayne Coates nasceu em Dover em 20 de dezembro de 1972. Estudou na Castermont School e, após concluir o ensino médio, trabalhou como mecânico na oficina da família. Alistou-se como soldado raso no Exército Territorial em 2002 e, nos 4 anos seguintes, candidatou-se sem sucesso a policial em 3 ocasiões. Foi contratado como policial voluntário pela Polícia de Kent em 2006 e foi dispensado do Exército Territorial no ano seguinte por não cumprir as obrigações de treinamento. No final de 2010, Coates foi avaliado para recrutamento na Polícia Nuclear Civil. No início de 2011, ele se demitiu da Polícia de Kent e assumiu o cargo de oficial autorizado de armas de fogo no CNC. Ele foi transferido para o Serviço de Polícia Metropolitana em setembro de 2018, trabalhando como policial e oficial de armas de fogo. Em fevereiro de 2020, Coates foi designado para a Divisão de Proteção Parlamentar e Diplomática, que é a divisão responsável pela proteção uniformizada de instalações governamentais e diplomáticas. Coates não passou por uma verificação de antecedentes aprimorada como parte de seu recrutamento. Nem cumpriu o período probatório obrigatório de 2 anos na MET antes de ingressar na polícia. Então, o que a polícia apurou naquele dia? Em 28 de fevereiro de 2021, Wayne, policial da Polícia Metropolitana de Londres, alugou um carro em Dover. No dia 3 de março, após cumprir um turno de 12 horas protegendo a Embaixada dos Estados Unidos, ele viajou até Kent para buscar o veículo e, em seguida, retornou a Londres. Às 21h34, Wayne estacionou o carro alugado próximo aonde Sarah passou, mostrou sua identificação policial e a algemou, provavelmente alegando que ela havia violado restrições de pandemia. Imagens de ônibus e câmeras de rua registraram os dois juntos ao lado do veículo. Poucos minutos depois, Ciara foi colocada dentro do carro e levada contra a vontade. Wayne dirigiu até Kent, onde transferiu Ciara para seu veículo particular. Entre a meia-noite e a madrugada do dia 4 de março, ele estuprou Ciara e, em seguida, a estrangulou utilizando seu próprio cinto do serviço policial. Depois disso, levou o corpo até o Rosewood, uma área rural próxima a Ashford, onde possuía um terreno. E nos dias seguintes, Wayne tentou apagar rastros. Devolveu o carro alugado, descartou o celular de Ciara em um canal de água e alegou estar doente para faltar ao trabalho. Em 5 de março, comprou um galão de gasolina e voltou à área florestal, onde queimou o corpo de Ciara dentro de uma geladeira. Mais tarde, colocou os restos mortais em sacos de entulho e os jogou em um lago. Ciara era uma jovem com um futuro promissor, que foi brutalmente interrompido. Em setembro de 2021, Wayne foi condenado à prisão perpétua após o juiz considerar especialmente grave o fato de ele ter usado sua posição como policial para cometer o crime. O pedido da defesa para uma pena que permitisse liberdade condicional no futuro foi rejeitado. Wayne tentou de todas as formas recorrer à sentença, mas em julho de 2022 o recurso foi negado. Enquanto estava preso, passou a responder por novos crimes de exposição
indecentes, às quais se declarou culpado em 2023. Também vieram à tona mensagens ofensivas trocadas entre Cousins e outros policiais em um grupo privado, revelando ali um ambiente de comportamentos racistas e misóginos. Em 2023, surgiram discussões sobre a possibilidade de Wine ainda ter direito a parte de uma pensão policial. Os crimes de Wine motivaram uma investigação liderada por Leighton Ellis Angiolini sobre como ele conseguiu atuar como policial em diferentes forças, apesar de históricos preocupantes. Em fevereiro de 2024, o relatório concluiu que Cousins nunca deveria ter sido policial, que havia sinais claros de alerta ignorados e que seus crimes foram resultado de um padrão contínuo de comportamento sexual violento. Olha só. O relatório apresentou várias recomendações para evitar novos abusos de poder. Como consequência, o governo britânico anunciou que policiais acusados de certos crimes graves passarão a ser automaticamente suspensos, assim como aqueles considerados culpados por falta grave em processos disciplinares. E em 11 de março de 2021, a secretária do Interior, Priti Patel, divulgou uma declaração afirmando que, abre aspas, toda mulher deve se sentir segura para caminhar em nossas ruas sem medo do assédio e da violência. Fecha aspas. Em 17 de julho, a Polícia Metropolitana realizou uma audiência disciplinar a portas fechadas, na qual Wine foi demitido do serviço com efeito imediato. Posteriormente, a Polícia Metropolitana anunciou que deixaria de designar policiais à paisana sozinhos. Em 13 de março de 2021, ocorreu uma vigília em Clapham Common em homenagem a Sarah Everard, com a participação de centenas de pessoas, incluindo a Duquesa de Cambridge. A vigília gerou controvérsia quando a Polícia Metropolitana dispersou a multidão, prendeu o participante e pisoteou flores, provocando críticas públicas e políticas. Um documentário sobre o assassinato de Sarah e as consequências de sua morte, chamado The Share for Justice, foi exibido na BBC One em 5 de março de 2024. Criado com o consentimento da família Everard. Foram exibidas imagens da câmara corporal da polícia durante a prisão de Wine e de seus interrogatórios sobre custódia policial. Gente, o caso de Sarah Everard é mais do que a história de um crime, sabe? É a história de uma vida interrompida, de confiança traída, de um sistema que falhou ou pelo menos precisa mudar. Sarah não era apenas um nome, ela era uma pessoa real, com sonhos e planos, e sua morte provocou uma conversa que ainda precisa ser ouvida, sobre segurança, respeito e dignidade. Porque nenhuma mulher deveria andar pela rua e temer algo tão terrível. Então é isso pro caso de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa a sua curtida aqui e segue o nosso canal. Vem fazer parte da nossa comunidade do Criminal Sunday. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!